Olá, meninas e meninos! Como vocês estão? Aqui estou eu mais uma vez no canal Linguística Descomplicada. Eu sou o Silvio, sou doutor em Linguística Aplicada, sou mestre em Linguística, sou professor no curso de Letras e no mestrado em Educação na Universidade Federal de Goiás. O objetivo deste canal é trazer considerações que possam favorecer os estudos não só dos estudantes de letras, mas também de outras pessoas interessadas em linguística e em tudo que diz respeito às ciências da linguagem. Eu peço que você se inscreva no canal se ainda não estiver feito inscrição, acione as notificações para ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Eu tenho trabalhado para que haja uma frequência maior de vídeos, bem como feito vídeos menores para que você possa assistir até o final. E aí também peço que você dê o curtir no vídeo e compartilhe com seus amigos e colegas caso você ache que o conteúdo é relevante. O curtir é importante para que o YouTube entenda que o assunto é relevante e possa fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse material. No vídeo anterior, eu fiz algumas perguntas e deixei uma delas no ar, e a pergunta que ficou sem uma resposta mais definitiva foi: será que existe relação entre linguagem e pensamento? E se sim, de que forma isso acontece? Eu não dei a resposta exata, eficiente, embora tenha feito alguns comentários que podem te ajudar a construir a resposta por si só, mas eu vou retomar aquela questão mais para frente, porque haverá um tópico mais específico sobre concepções de linguagem, e quando eu for falar sobre isso, eu vou abordar mais uma vez aquela pergunta. Uma outra questão que eu fiz no vídeo anterior foi em relação será que a internet e a sua escrita peculiar e característica, que ganhou tanto espaço nos últimos anos, pode corromper, pode prejudicar, pode empobrecer a língua, principalmente a língua escrita? E eu falei para você que a resposta é não, porque aquela escrita peculiar não é uma nova escrita, segundo Marcuse, um professor falecido já da Universidade Federal de Pernambuco. O Marcuse dizia que não é uma nova escrita, é uma nova forma de lidar com a escrita, porque usa os mesmos caracteres da escrita convencional. Então, a língua vai evoluindo com o tempo por conta das necessidades sociais, e isso não indica corrupção ou perda ou mesmo prejuízo. São apenas as mudanças, e essas mudanças constituem uma evolução, não só na sociedade, nas relações sociais, mas também no aspecto linguístico. Hoje eu quero falar com você a respeito de aspectos que vão ao encontro para que nós possamos entender a origem da linguagem. Então, a minha pergunta inicial é: de onde vem a linguagem? Você já parou para pensar nisso? Você parou para pensar de onde vem a linguagem, como que foi o aparecimento da linguagem? Lembra que lá no início dessa série, no primeiro vídeo, eu comecei falando a respeito do conceito de linguagem, e na sequência eu falei dos conceitos dos integrantes deste conceito mais amplo, o conceito de linguagem, e falei com vocês sobre língua e fala. E você já parou para pensar de onde que vem então a linguagem e os seus componentes, a língua e a fala? E aí, associada a essa pergunta, tem uma outra: será que nossa linguagem tem origem no sistema de comunicação dos animais? Você deve se lembrar das suas aulas de biologia, você deve ter estudado a evolução das espécies, e também nas aulas de história você deve ter estudado a respeito da evolução que deu origem ao que hoje a gente conhece como Homo sapiens. Tanto a biologia quanto a história atestam essa questão da evolução, que nós viemos da evolução justamente dos primatas, nós somos os primatas mais evoluídos, e a biologia já dá conta de um alto percentual de semelhança entre a nossa carga genética e a dos chimpanzés, que seriam os primatas mais próximos a nós. Agora, os outros primatas não têm linguagem, pelo menos não para a linguística. Eles possuem sistemas de comunicação, eu já comentei com você a respeito disso, mas isso não é considerado, não é caracterizado como linguagem. Só nós humanos temos a capacidade linguística. E se eles não têm a linguagem, será que faria algum sentido a gente pensar que a nossa capacidade linguística veio com a evolução? Porque se nós somos evolução dos outros primatas, teria havido então um progresso, um crescimento, digamos assim, de algo pré-existente que no final das contas culminou no que hoje nós conhecemos como a linguagem nos seres humanos. E
A respeito disso, antes de dar a resposta específica, eu quero fazer alguns apontamentos para você, para que você possa ir refletindo e pensando e construindo o seu entendimento sobre isso. Primeira coisa, alguns animais se comunicam através de sistemas fixos de sinais. Isso já falei várias vezes aqui. O exemplo mais claro sobre isso, eu vou falar dele na sequência, é a comunicação entre as abelhas. E os animais que vivem em comunidades, que vivem em grupos, eles têm sistemas de comunicação muito complexos e muito elaborados, alguns deles já um pouco entendidos, alguns deles um pouco descritos. Então, por exemplo, já existem estudos a respeito do sistema de comunicação que é utilizado pelos golfinhos e também pelas baleias. Então, se você já assistiu programas, talvez no Animal Planet, no Discovery Channel, no Nat Geo, você já viu que esses animais, golfinhos e baleias, têm sistemas de comunicação bem complexos, com ruídos muito específicos. Aos golfinhos é atribuído até quase um conjunto de palavras que eles utilizam entre si para poder se comunicar. Então, não há questionamento quanto à complexidade e à efetividade dos sistemas de comunicação utilizados pelos animais. Porém, do ponto de vista da linguística, a semelhança entre os sistemas de comunicação dos animais e a nossa linguagem termina nesse aspecto, que é o aspecto da complexidade e da efetividade. Tanto os sistemas de comunicação deles quanto a nossa linguagem são complexos e são efetivos, atendem às nossas necessidades sociais e interacionais. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, eu disse para você que a gente não pode dizer que a língua dos homens primitivos era inferior à nossa. Ela pode ser e é diferente da nossa, mas como ela atendia a todas as necessidades sociais, relacionais, interacionais dos seus usuários, ela era uma língua eficiente. Agora, termina aí então a semelhança entre a linguagem humana e a comunicação animal, ou seja, no aspecto da complexidade e da efetividade para que haja a relação entre os integrantes desse grupo. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo, peço que você depois assista, um vídeo a respeito do sistema de comunicação entre as abelhas. O título é Qual o significado da dança das abelhas? Então, houve um estudioso alemão chamado Carl von Frisch, e o Carl von Frisch fez um estudo bastante contundente a respeito desse sistema de comunicação existente entre as abelhas. Não sei o que você já estudou a respeito das abelhas nas suas aulas de ciências ou talvez de biologia, mas as abelhas trabalham efetivamente durante o dia. Elas têm necessidade da claridade da luz do sol para que elas possam exercer as suas tarefas, as suas atividades. E o que o Carl von Frisch fez? Ele construiu uma colmeia de vidro e ficou durante muito tempo acompanhando tudo o que acontecia, tanto durante o dia, no trabalho das abelhas, que consistia na saída das operárias e na volta, e depois, durante a noite, as abelhas não dormem, durante a noite, quando elas iam cuidar do que seriam, entre aspas, os afazeres domésticos, a limpeza da colmeia, o tratamento dos filhotes, a produção do mel e de todos os integrantes nutricionais de que elas têm necessidade, e o Carl von Frisch ficou um tempo então acompanhando através dessa colmeia de vidro, e ele conseguiu descrever de uma maneira bem eficiente, que até então não foi contestada, de que forma ocorre a comunicação entre as abelhas. Mas eu não vou entrar em detalhe, eu quero que você assista o vídeo, que eu vou deixar, como eu disse, na descrição, e aí você vai se lembrar dessa pequena introdução que eu fiz e vai ter condições de perceber como é o sistema de comunicação das abelhas. E aí provavelmente você vai ter a comprovação do que eu disse sobre a complexidade e sobre a efetividade das abelhas. De modo que a gente percebe, não só nas abelhas, mas se você for estudar outros sistemas de comunicação entre os animais, você percebe o quanto que é eficiente e o quanto que eles conseguem uma relação social eficiente e efetiva através desses sistemas que são doados a eles pela natureza. Daí, se for então para a gente fazer um levantamento entre as diferenças entre a linguagem humana e a comunicação animal, o primeiro deles seria que a linguagem humana é ilimitada. E eu sei que às vezes pode ficar um pouco subjetivo demais eu falar isso, a linguagem humana é ilimitada, você pode pensar, mas o que é ser ilimitado? Esse ilimitado vem no sentido de que não existe limite
para que eu possa construir formas de me relacionar socialmente com os integrantes da minha comunidade de convivência. Isso entre os animais é restrito, por isso que tem essa diferença e por isso que se fala que a linguagem humana é ilimitada. Pegando como exemplo o sistema das abelhas, que você vai ver lá no vídeo, mas basicamente elas se comunicam através de danças, e essas danças servem para dois tipos de mensagem. Uma mensagem sobre a direção para onde as operárias devem ir buscar o néctar, e uma mensagem sobre a distância entre a colmeia e o local para onde elas devem ir para poder buscar o néctar. Então perceba que tem limite. Elas têm sistemas de comunicação que têm uma limitação em se tratando de número de mensagens. Então, basicamente, são duas mensagens. Para nós humanos, isso é impensável, porque quanto mais eu vou ficando experiente na língua, quanto mais letramento eu vou tendo, e vou abrir só um parêntese para falar sobre letramento, rapidamente, eu quero fazer um vídeo específico sobre letramento. Eu não sei o que você sabe sobre letramento, mas entenda neste momento que letramento basicamente é o que eu vou fazer com a letra. Quais são os usos que eu vou aplicar à letra para poder conseguir os resultados que eu preciso. Então, quanto mais experiente com a língua eu vou ficando, quanto maior meu letramento, mais possibilidades eu tenho para poder dizer uma mensagem. Então, você pega, por exemplo, um dicionário e você vai ver a quantidade de palavras que existem no dicionário, e no uso efetivo a gente sabe a quantidade de palavras que eu posso usar como sendo sinônimas para poder dar, para poder dizer, para poder repassar determinada mensagem. Então não existe uma única forma de dizer, eu posso dizer de várias formas, e essas várias formas podem ser tanto para que eu seja mais claro, quanto também para que eu seja mais obscuro. Eu posso também, de alguma forma, manipular a linguagem, fazendo construções semânticas ou sintáticas mais elaboradas para, de alguma forma, dificultar o entendimento do meu interlocutor, ou para facilitar o entendimento do meu interlocutor. Percebe como é diferente dos animais? No exemplo das abelhas, são duas mensagens. Uma dança para cada uma das duas mensagens. Então, duas danças, duas mensagens. No nosso caso, é ilimitado. Eu tenho várias formas para poder dizer determinada coisa. Eu tenho um conjunto de palavras gigantesco para poder dizer determinada coisa. E além de outras possibilidades de construção, tanto sintática quanto semântica. Na sequência, nos próximos vídeos, eu vou falar com você melhor a respeito desse aspecto de que eu disponho de um conjunto grande de palavras para poder dizer as mensagens. Por enquanto eu não vou dar muito aprofundamento nisso, porque é um assunto que vai vir mais à frente. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar. Então, eu tenho várias possibilidades de construção sintática e eu tenho várias possibilidades de construção semântica, de dar significação, de variar o uso de palavras. Agora, a organização estrutural da linguagem humana é limitada, ela tem limite, porém as possibilidades de significado têm um alcance muito maior do que a questão estrutural. Quando eu estiver falando com você a respeito do Chomsky, acho que vai ficar mais claro para você o que é essa história do limite estrutural, porque o Chomsky vai falar a respeito de um conceito dado por ele, que é o conceito de criatividade linguística. E isso tem a ver com esse aspecto da limitação da comunicação dos animais e da ilimitação da linguagem humana. Mas a lógica é assim: se eu for, suponhamos que eu pegue um caderno e vá pensar em transcrever todas as estruturas sintáticas possíveis no português. Isso vai dar muito trabalho, vai demorar, vai dar um grande volume de cadernos, mas vai chegar uma hora que vai ter fim. E como assim vai ter fim? A gente vai perceber que vai chegar um momento que não dá mais para eu brincar de montar estruturas no português, porque isso vai esgotar, porque a língua tem um limite. E esse limite é facilmente percebido, porque você pode se lembrar que você tem 10 classes de palavras na morfologia, por exemplo. E do ponto de vista sintático, eu tenho um período simples e um período composto. Um período composto com orações coordenadas, que podem ser sindéticas ou assindéticas, e um período composto por subordinação. E esse período composto por subordinação pode ter orações substantivas, adjetivas e adverbiais, e cada uma delas com um número limitado de possibilidades. Então veja que tem fim.
É amplo, mas vai chegar um momento que vai ter fim. Eu não vou mais conseguir fazer uma brincadeira, digamos assim, para organizar diferentes estruturas, porque a organização sintática da língua tem fim. Tá ficando claro para você? Você está conseguindo acompanhar o raciocínio e perceber por que a gente diz que a linguagem humana é diferente da comunicação animal? No próximo vídeo eu vou dar sequência a esse assunto, quero trazer um exemplo para você refletir junto comigo. Então, mais uma vez eu peço que você, por favor, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e colegas e eu te espero no próximo. Muito obrigado e até lá!